Meus amigos, é o seguinte, você quer olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Eu não sou dos mais otimistas, não, mas dá para a gente fazer as duas coisas. Tem o copo meio cheio e tem o copo meio vazio. No final das contas, tem um copo. A gente escolhe para onde a gente olha. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga não é nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar, né? Você já sabe, né? Agilize aí, por gentileza. Vamos falar da vitória do Brasil, 2-1 sobre a Colômbia. O Brasil agora está a 5 jogos sem perder nas eliminatórias. É uma sequência positiva. E aí você pode olhar para o resultado, há uma evolução. Para desempenho, nem tanto. Eu vou, inclusive, gravar um outro vídeo depois para falar especificamente do fantástico mundo de Dorival, em que ele entende que há uma melhora na seleção. Apesar de um discurso pé no chão, me assusta algumas falas do Dorival depois do jogo contra a Colômbia, principalmente. Mas vamos analisar o jogo. Uma vitória apertada, 2-1 no limite, nos acréscimos, com o gol do Vini, de fora da área, que tem coisas positivas, específicas, e recados muito negativos, principalmente para o jogo contra a Argentina, que é um jogo em que a gente perde figuras muito importantes, né? Na zaga, no meio-campo, principalmente. Mas vamos lá. Eu vou usar os dados do SofaScore para a gente conversar sobre o jogo e você aponta o celular para cá, para esse QR Code, baixa 100% de graça o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. E não é só um aplicativo de placar ao vivo, né? Ele é um aplicativo de estatística, de comparação, de tabela, de classificação, enfim, dados históricos. Você pode ver aí dados da Champions, da Copa do Mundo. Cara, assim, é fantástico. Beleza? Vou deixar um tempo aqui para você baixar. Cara, assim, não foi um bom jogo do Brasil, tá? Como não tem sido os jogos contra a Colômbia. A Colômbia tem sido um adversário chato para o Brasil. Não só porque coletivamente é um time melhor treinado, mas também porque é um time muito físico e que bate muito, né? Foram 24 faltas no jogo contra o Brasil. Picota o jogo demais, faz cera demais, irrita. O jogo não flui do Brasil. E com 2 meio-campistas só, o Brasil tendo basicamente na base do meio-campo Gerson e Bruno Guimarães, depois o Joelton com a lesão do Gerson, o meio-campo do Brasil em determinado momento foi engolido fisicamente, taticamente, e aí as transições foram morrendo, né? O Brasil foi sucumbindo à pressão da Colômbia, sem conseguir abrir campo, sem escancarar o campo, sem conseguir produzir. O Brasil fez um bom jogo por 15 minutos. Se a gente for otimista, 20 no primeiro tempo. A partir dos 20 do primeiro tempo, a pressão da Colômbia foi aumentando, apesar do Alisson nem trabalhar muito, e na virada do segundo tempo acho que a coisa degringolou por completo, e aí entra um ponto, o Dorival entendeu que o Brasil voltou melhor no segundo tempo, o que me preocupa um pouco, mas eu vou falar especificamente disso em um outro vídeo, só falando da coletiva do Dorival. Então, assim, a Colômbia também não fez um grande jogo, tá? O Luiz Dias não fez um grande jogo, o Arias não fez um grande jogo, o Rames teve momentos, né? O Córdoba não fez um grande jogo, acho que o Richard Rios fez um jogo muito bom, mas no geral a Colômbia também não fez um grande jogo. Foi um jogo muito físico, um jogo muito picotado, um jogo muito faltoso, como a gente pode ver nos números do SofaScore aqui, e aí a gente tá vendo as escalações que eu vou falar já, especificamente da escalação do Brasil, mas um jogo em que o Brasil chegou a ter no primeiro tempo quase 75% de posse de bola, naqueles 15, 20 minutos que eu falei. Mas um jogo, no final das contas, com 39 faltas, né? É muita coisa. Se a gente comparar os confrontos que a gente viu no meio de semana das seleções europeias, é muito menos, assim, o jogo flui muito mais. Mas também foi um jogo de 27 finalizações. O Brasil até produziu. Nada muito organizado, nada muito estético ali, mas produziu. Não dá para falar que foi um jogo apático da seleção, que foi um jogo sem comprometimento, que foi um jogo que os caras não correram. Não. O Brasil se entregou, mas estava desorganizado. O Dorival, ele gosta de dar liberdade ao seu ataque, para ter um ataque fluido. Só que um ataque fluido sem organização é um ataque bagunçado. E aí, se você olhar movimentações do ataque do Brasil, pegar algumas figuras do ataque do Brasil e comparar em como é que elas
funcionaram, como é que elas se dispuseram no jogo, você vai ver um ataque bagunçado, um ataque pouco organizado. Aqui, ó. Dá para ver, por exemplo, o Rodrigo, ora, desesperado, tentando o jogo do lado esquerdo, às vezes do lado direito, voltando bastante, inclusive. O Rafinha, mais do lado esquerdo para dentro, mas ora caindo aqui, trocando de posição com o Rodrigo, trocando de posição com o Vinícius. O Vini começou o jogo por dentro no primeiro tempo, no segundo tempo, a reta final do jogo virou ponta mesmo e chamou muito a responsabilidade para ele. E aí, se a gente fizer a comparação com o João Pedro aqui, ó, o João Pedro é outro, né, que não ficou funcionando como um camisa 9, caiu muito aqui para trocar com o Rodrigo em vários momentos e tal. O primeiro tempo dele acho que até foi bom, depois a coisa se perdeu e o João Pedro não conseguiu fluir. Olhando para o que o Dorival tinha, eu acho que ele foi com a escalação mais segura, né? Com o Alisson, o Wanderson, até porque o Wesley estava chegando, então era compreensível, e o Wanderson não ficou como um terceiro zagueiro, ele se mandou em vários momentos, e atacou muitos espaços. O Arana foi bastante ofensivo no jogo, acho até que foi um jogo bom do Arana. Gabriel e Marquinhos, acho que é isso a zaga que o Brasil tem hoje do ponto de vista individual, é o que a gente tem de melhor. Jesse e Bruno Guimarães, para mim, formam a melhor dupla hoje possível. Rafinha, Rodrigo, João Pedro e Vinícius. Sem bola, o Brasil estava muito mais no 4-4-2. E repito, durante 15, 20 minutos a coisa funcionou, mas a lesão do Gerson acho que foi matando a saída de bola do Brasil, a pressão da Colômbia foi surtindo mais efeito, e o Joelito, num vacilo, né, tentando girar, acabou perdendo a bola para o Arias e saiu o gol do Luiz Dias. E aí, claramente, o estádio sentiu, os jogadores também, né, com cara de assustado ali. Pô, se você olhar a expressão do João Pedro, em algum momento até o próprio Vini, Rodrigo, o Alisson principalmente me chama muita atenção. Ele fez um jogo confuso com os pés. E aí, claramente, a Colômbia é melhor no segundo tempo. O Dorival tenta com as substituições e o Vinícius acha o gol da vitória. Eu acho muito importante que a vitória tenha vindo da forma como foi, porque, de novo, assim, o jogo não foi bom, o jogo foi ruim. Era uma data FIFA que resultado era muito importante para o Dorival, e ele sabe disso, por mais que ele fale de desempenho, ele sabe que neste momento ele precisa se sustentar com os resultados, senão, se ele perdesse os 2 jogos, ou se ele tropeçasse nos 2 jogos, fatalmente ele seria demitido. Ele tem essa convicção, então ele entendia da importância dos resultados. E aí vi com o gol do Vinícius nos acréscimos, com um chute de longe, com muita confiança e tal, eu acho que é muito importante para a seleção e para ele. O Vinícius fez contra a Colômbia o gol mais decisivo dele com a camisa da seleção até agora. Talvez o gol mais importante até. Um gol de vitória num jogo apertado contra um adversário difícil, na data FIFA mais difícil para o Brasil, que tem em sequência Colômbia e Argentina. Dependendo do que acontecer contra a Argentina, suponhamos que o Brasil não perca, ele vai ficar invicto durante 6 jogos, mas uma sequência com 3 muito duras. Uruguai empatou, Colômbia venceu, e aí, se não perder da Argentina, eu acho que vai dando uma robustez de resultado para o Dorival ganhar tempo e aí ir tentando evoluir. Ele está fazendo uma renovação, isso é evidente, ele está tentando. E eu gostei das explicações dele para as substituições. Ele priorizou fisicalidade, né? Quando ele bota o Joelito e não o André, e quando ele bota o Matheus e não o Estevão ou o Endrick, ele está preocupado com o jogo aéreo, ele está preocupado com o jogo físico da Colômbia, e isso é uma leitura. E eu acho a leitura válida, mostrando que o Dorival estava preocupado muito mais em não perder do que qualquer outra coisa, ou em não ver uma tragédia ali acontecer, o que para ele, em termos de resultados, ia ser péssimo. Então, acho que a leitura dele ali foi boa para a necessidade do jogo. E aí, beleza, o torcedor na arquibancada vai querer o espetáculo, o jogo serelepe, o jogo bairralino, o jogo... Tá tudo certo. O papel do treinador ali era tomar uma decisão, e eu acho que ele tomou uma boa decisão. Por mais que o Joelito tenha feito um jogo confuso, mas fazia sentido a entrada do Joelito. Eu acho que o André entrou muito bem e talvez peça passagem para outros momentos. Fatalmente será titular contra a Argentina, porque o Gerson teve uma lesão e o Bruno Guimarães está suspenso. Então vai ter que ter mudança no meio campo. O João Gomes foi convocado. Vai ser estranho se o João Gomes passar de não convocado a titular direto, mas eu não duvido. Ao que tudo indica, André e Joelito. É um meio campo, assim, o André com controle, o Joelito com muito domínio de espaço, para enfrentar uma Argentina que tem um meio campo muito técnico, né? A gente não sabe quantos vão poder atuar contra o Brasil, né? Alguns estão pendurados e vão jogar contra o Uruguai, e eu estou gravando esse
esse vídeo antes do jogo contra o Uruguai, então eu não sei como é que vai ficar esse desenho. O fato é que a vitória, como foi, ela é muito importante para a confiança do Vinícius, para o torcedor que está ali entender que tem um jogador decisivo e gigante, que não por acaso é o atual FIFA The Best. E eu acho que o time não deixou de tentar em momento nenhum. A reta final do jogo mostrou um Vinícius muito afim de resolver, de querer ser protagonista. Eu acho isso muito importante. Foi mais um jogo para mostrar o quanto o Rafinha está confortável na seleção, e acho que foi um jogo que deixou o Rodrigo um pouco à parte. Mas também está muito claro que o Dorival pensa no quarteto, né? Vini, Rafinha, Rodrigo e muito provavelmente o Neymar quando estiver apto, né? 100% para jogar pela seleção. Então, assim, o Dorival vai formulando e formatando suas ideias, muito devagarzinho. Era um jogo para ganhar, e o Brasil ganhou. Mas tem recados preocupantes na saída de bola, na forma como o Brasil fisicamente foi engolido, como o Brasil não arrumou soluções para fazer transição. Saída de bola ficou muito ruim do Brasil, a bola longa também não funcionou. Então, assim, isso é preocupante, e é preocupante no todo, né? No acúmulo de algumas atuações abaixo da média. Mas o Dorival pode botar a cabeça no travesseiro e falar, cara, a gente está 5 jogos sem perder. E nesses 5 jogos, por exemplo, teve jogo contra o Uruguai e jogo contra a Colômbia. E ainda vai ter o jogo contra a Argentina. Então, assim, o Dorival tem motivos para estar um pouco mais otimista? Tem. Mas ele precisa estar em alerta porque o trabalho não é bom. Num geral, olhando a seleção jogar, o trabalho ele é ruim. Resultados melhores do que o nível de atuação. E aí a gente tem que decidir, né? Para onde a gente quer olhar. Para resultado, para nível de atuação, acho que assim, olhando Copa, a gente vai. Tem que olhar para desempenho. E o desempenho tem muita coisa a evoluir. Resultado, o Dorival deu uma estancada na sangria, né? O paciente estava perdendo muito sangue e ele estabilizou. Mas a gente ainda respira por aparelhos aí. Tem quem acha isso bom, né? Porque entende que quanto pior, melhor. O Brasil só ganha quando chega na Copa depois de um caos. Para essa galera, tá ótimo. Para mim, não tá.